Olá, pessoal. Meu nome é Camila Bolsoni Rodas e eu sou professora de língua portuguesa. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre acentuação. Passando um conteúdo aí, após você entender o que são as monossílabas tônicas, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, porque a professora Mônica preparou uma aula sobre isso, eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre ditongo, hiato e acento diferencial, ok? E depois, no final, eu passarei 2 exercícios para nós recordarmos tudo isso, tá bom? Bom, primeira coisa, qual é a diferença entre ditongo e hiato? O ditongo é o encontro de duas vogais, só que elas ficam juntas na mesma sílaba. Quando eu faço a divisão silábica, essas duas vogais ficam juntas, elas são pronunciadas numa só emissão de voz. Então, por exemplo, a, guá. O u e o a ficam juntos na sílaba. No, cal, te. O au de nocaute, eles ficam juntos na mesma sílaba. Cai, né? Por exemplo, todo dia o meu irmão cai do berço, ó, cai. Eu falo junto, é uma sílaba só. Esse A e esse I ficam juntinhos na sílaba. Isso que é um ditongo, tá? De dois, porque as duas ficam juntas na mesma sílaba. Já o hiato é quando essas duas vogais, na hora da separação silábica, elas ficam separadas. Então, eu não falo saude. Eu não falo A e U juntos, eu falo sa, u, de. O A e o U são separados durante a separação silábica. A palavra açaí, eu não falo açaí, eu falo açaí. O A e o I são separados durante a separação. E eu coloquei aí o verbo cair no pretérito. Ó. Ontem eu caí. Viu como é diferente de falar cai? Eu caí. O A e o I são separados durante a separação silábica. Não fica uma sílaba só, são duas, né? O A fica para um lado, o I para o outro, ok? Nesse caso, eu tenho hiato. A própria palavra hiato é um hiato, porque o I e o A, essas duas vogais, quando eu separo, eles ficam um em cada sílaba. Ó. Eu não falo hiato, é hiato. O I e o A ficam separados, ok? Já já vocês vão entender por que saúde, açaí, cair tem acento, mas a palavra hiato não tem. Bom, primeiro eu vou falar sobre ditongo, as regras que envolvem você saber o que é um ditongo. Por que eu preciso saber o que é ditongo para acentuação, Camila? Porque nos monossílabos tônicos terminados em ditongo aberto eu vou ter acento. O que é esse ditongo aberto? Ó, céu, dói, réis. Ele começa aberto e depois ele fecha, ó, céu, dói, réis. Então, são essas três terminações. El, oi, ei, ok? São essas três terminações. Eles ficam juntos na mesma sílaba e quando eu tenho um monossílabo terminado em el, oi, ei, eles têm acento. Outra regra de acentuação que envolve ditongo é essa aqui, ó, dos oxítonos terminados em ditongo. Então, i, yels. O fato de ter S não muda nada, tá? O S no final da palavra não faz diferença aqui nesses casos. Herói, viu? A sílaba tônica é a última, né? Por isso ela é chamada de oxítona, a palavra, e nela eu tenho o final, é um ditongo. Então, nesses casos, também ditongo aberto, el, oi, ei. Os mesmos dos monossílabos tônicos aqui, tá? Quando eu tiver oxítono ou monossílabo tônico terminado em el, oi, ei, eles terão acento, ok? E para terminar as regras que envolvem ditongo, paroxítonos terminados em ditongo também tem acento. Lembrando que paroxítono é quando não a última sílaba é a tônica, mas a penúltima. Então, última, oxítono. Penúltima, paroxítono. Antepenúltima, proparoxítono. Quando eu tenho um paroxítono terminado em ditongo, também tem acento nessa sílaba tônica. Então, anto, o to que é forte. Antônio. Na última sílaba, a última, né, as últimas letras da palavra são um ditongo. Então, vai ter acento aqui nessa penúltima sílaba tônica. Família.
Terminou em ditongo? Então, ela é paroxítona terminada em ditongo? Tem acento. Armário. Paroxítona, a penúltima sílaba é a tônica, terminada em ditongo. Yo, fica junto. Então, tem acento. Indivíduo. A penúltima sílaba é a tônica, o vi, e ela termina em ditongo, então tem acento, ok? Para isso, vocês precisam lembrar o que é um ditongo. Observação, tá, pessoal? Depois do acordo ortográfico, antes do acordo ortográfico, quando eu tinha uma paroxítona e dentro dela eu tinha um ditongo aberto, ele era acentuado. Então, antigamente, i, dei, a. É uma palavra paroxítona terminada em a. Não tem acento. Mas dentro dessa sílaba tônica, né? Dentro do dei, a sílaba tônica dessa palavra, ela é paroxítona, tinha um ditongo aberto. Antigamente recebia acento. Não recebe mais, tá? Vamos pensar assim, ai gente, ó, voltando, já tem ditongo acentuado em monossílabo, oxítono, paroxítono terminado. Eu sempre olho a terminação da palavra para acentuar, né? Então, por que é muita regra com ditongo? Então, vamos tirar essa. Vamos simplificar, vamos tirar, tá? Então, paroxítonas com ditongo aberto na sílaba tônica não tem mais. Então, ideia não tem mais acento. Assembleia, a não tem mais. Boy, a não tem mais. Corei, a não tem mais. Heróico, joia, plateia, pelos mesmos motivos, não tem mais acento, ok? E antigamente tinha. Então, você vai ler livros que não foram, sabe? Eu estava lendo realmente um livro esses dias e ele é bem antigo. E tá lá, ideia. É a palavra que eu mais vejo, assim, com acento ainda, que as pessoas insistem em colocar. E não tem mais, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre hiato. O que é o hiato? Já expliquei, que é quando as vogais se separam. E quando que eu vou acentuar um hiato? Aí eu não vou olhar para o fim da palavra, né? Eu vou olhar para onde o hiato acontece, onde essa separação de vogais acontece. Eu vou acentuar quando for um hiato em que o i ou o u, tá? Forem essa segunda vogal, não é a primeira que ficou para cá, é a segunda que ficou para lá. For um i ou um u, e ele pode estar seguido de S, tá? Igual no fim da palavra, não faz diferença, mas ele tem que estar sozinho na sílaba, ok? E esse e U, que veio aí depois aqui, é o tônico, tá? Então, por exemplo, ó, juízes. A sílaba tônica é o I. E ele é um hiato, porque o U ficou para um lado, o I ficou para o outro. Então, a segunda vogalzinha aí é um I? Sim. Ela está sozinha na sílaba? Sim. E ela é atônica? Sim. Então tem acento. Sanduíche. A sílaba tônica é o I, que está separado do U. Ele está sozinho na sílaba, então é um hiato tônico aí, tem acento. Egoísta. A sílaba tônica é o I, está acompanhado de S, mas não tem problema. Ele foi separado do O, então é um hiato tônico sozinho ou com S na sílaba, então tem acento. O banco, Itaú, baú, ó, o U fica sozinho. Então, por isso que tem muita gente que confunde, ué, Camila, mas monossílabos tônicos terminados em I e em U não tem acento. Paroxítonos terminados em I e em U não tem acento. Então, por que Itaú tem, baú tem? Porque é hiato, tá? A diferença de, sei lá, urubu, aracaju, que eu tenho um surto psicótico toda vez que eu vejo aracaju com acento. Não tem, por quê? Porque não é hiato, tá acompanhado do J, aracaju, por exemplo, né? Agora, Itaú, o U, que é a segunda vogal desse hiato aí, que ficou separado do A, é tônico, está sozinho na sílaba, então ele tem acento. E aí eu coloquei um exemplo bem interessante aqui embaixo para vocês, ó. A palavra subtrair, eu adicionei o pronome oblíquo o, e ela vira subtraí-lo, né? Quando ela tem essa transformação, ela vira um hiato, ó.
subtrair. Tinha o R, não tinha acento ali, né? Porque o I estava acompanhado do R. Subtrair. Não tem acento, é um hiato? É, mas está acompanhado de R, não tem acento. Só que quando eu junto com o pronome o, ele perde o R e vira subtraí-lo, igual tá aqui. Nessa atual separação, esquece o lo, tá? Eu tenho duas palavras aí ligadas por hífen. Eu vou analisar o subtrair. Subtrair. O I é tônico. Está separado do A, então é hiato. Sozinho na sílaba, tem acento, ok? Tem que tomar cuidado com isso. Bom, agora eu quero chamar a atenção quando que um hiato não é acentuado, ok? Então, ó, de novo, se o I e o U não estiverem sozinhos na sílaba. Então, por exemplo, como vocês viram aqui, eu dei o exemplo, ó, juízes. Quando eu separo a palavra juiz, o I fica sozinho, tá vendo? Só que quando é um juiz só, juiz, o Z fica junto. Então, juiz, porque o I tá com Z, não tem acento, mas juízes tem. Então, cuidado com essas palavras que o singular não tem, o plural tem, por esse motivo, tá? Porque é hiato. Ruim, ó, separou, é hiato. O I ficou para lá do U. O I é que é o tônico, a segunda vogal é a tônica, é um I ou um U, mas ele não está sozinho na sílaba, então não tem acento. Próximo item, são 3 itens que me impedem de acentuar um hiato. Não estar sozinho na sílaba. Item 2, se depois desse hiato tiver NH, não tem acento. Então, ó, rainha. O I é a tônica, separado do A, está sozinho na sílaba, mas depois dele tem um NH. Não pode acentuar, tá? Então, por isso que rainha, bainha, entre outras palavras aí, não tem acento, ok? Hiato seguido de NH não acentua. E última regra que impede a acentuação de um hiato é se ele for precedido de ditongo. Então, olhem aqui, ó. Feiura. O U é a sílaba tônica. Ele foi separado do I. Está sozinho na sílaba, então tinha tudo para ter um acento aí, né? Mas só que antes desse U sozinho, separado, né? Antes desse ato, eu tenho um ditongo, eu tenho o EI, que ficou junto na sílaba. Isso impede a acentuação também. Baiuca, pelo mesmo motivo, que é tipo um bar, tá, gente? Baiuca. Também não tem acento, ok? Bom, terminamos de falar sobre ditongo e hiato. Agora eu quero falar com vocês sobre acento diferencial, ok? Então vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês esses dois verbos, o verbo vir e o verbo ter, tá? É sobre eles que nós vamos falar primeiramente aqui em acento diferencial. No presente do indicativo, quando eu falo que uma pessoa apenas, uma terceira pessoa vem, não tem acento. Ele vem. Olha a pronúncia. No plural, eles vêm. Escreve igualzinho. Meu Deus, e agora? Porque essas palavras são monossílabas, né? Elas têm apenas uma sílaba. Monossílabas terminadas em tem acento? Não, tá? Então, por isso que essa palavra aqui, ó, e ele tem, não tem acento. Porque monossílabas terminadas em não tem acento, tá? Não faz parte da regra das monossílabas ter acento quando termina em M ou em EM, ok? Mas como eles são iguaizinhos no singular e no plural, eu coloquei um acento diferencial no plural. Ele ganha aqui, até porque é vem e não vem. O acento diferencial é o circunflexo, porque o E é fechado, ok? Então, isso aqui é um acento diferencial. Toda vez que você for escrever no plural o verbo vir, eles vêm, o verbo ter no plural, eles têm, põe o acento circunflexo, que é diferencial do singular, ok? Agora aqui, parecido, mas não é a mesma coisa. O verbo aqui, ele vem do vir, ó. Intervém é do verbo intervir, vir. E mantém vem do ter, ó. Manter, mantém. Só que a regra de acentuação, ela é parecida, mas não é a mesma. Por que que aqui no singular tem acento? Porque eu
Vamos separar as sílabas de intervém, ó. Intervém. Oxítona terminada em em. Monossílabos terminados em não tem acento, mas oxítonos tem mais de uma sílaba e é a última tônica. Oxítonos terminados em tem acento. Então, no singular tem que ter o acento, porque é regra. Aqui é regra não ter, aqui é regra ter, tá? E agora, no plural é igual. Vou colocar acento diferencial. Então eu gosto de falar assim para os meus alunos. No singular tem só uma perninha, no plural tem duas, tá? Então não tem como você confundir qual que é singular e qual que é plural, né, gente? No plural tem coisa a mais, né? Então, por isso que esses dois têm acento agudo e esses aqui não, por causa da regra das monossílabas e das oxítonas, ok? Quero falar sobre mais uma regra de acento diferencial. O verbo poder, no presente do indicativo, não tem acento. Ó. A Camila pode explicar melhor esta matéria. Mas o professor de geografia, quando tentou, não pôde falar sobre isso, tá? Então, quando é no pretérito, olha, ontem a Camila não pôde sair para jantar. Tem o para marcar. Gente, pensa comigo, ó. Pôde, paroxítona terminada em e, não tem acento. Pode, paroxítona terminada em e, não tem acento. A regra de acentuação é que não tem. Mas, como eles são iguaizinhos, eu precisava diferenciar de alguma maneira. Então, por isso que surgiu o acento diferencial aqui em pôde. Justamente no que tem o o fechado, eu coloquei o circunflexo, ok? E esse aqui ficou sem nada. E para terminar, as regras de acento diferencial, a preposição por e o verbo por. Viu que a pronúncia é a mesma? Não teria acento, de acordo com as regras, vamos lembrar. Monossílabo tônico terminado em R, não tem acento, né? Mas, para diferenciar, verbos têm mais força, né? Que eles preposições. Então, por isso que no verbo eu coloquei um acento diferencial. Então, se eu for escrever assim, olha, eu fiz isso por você, não tem acento. Viu que é até mais fraquinho? Eu falo mais rápido. Agora, eu vou pôr este lápis aqui. Aí, quando é o verbo, tem acento. Acento diferencial. Pelas regras, não teria, mas tem para diferenciar da preposição. Ok? Bom, para treinar a acentuação, eu gostaria que vocês fizessem 2 exercícios. O primeiro exercício é esse aqui. Assinale a alternativa em que a acentuação de todas as palavras estão corretas. Eu gostaria que vocês pensassem um momento, se possível, pausem este vídeo, pensem, assinalem, testem, assistam novamente ao vídeo, tirem suas dúvidas. Nossa, isso aqui tem, isso aqui não tem. Com o meu vídeo e com o da professora Mônica, vocês conseguem fazer esse exercício, ok? Eu já vou dar a resposta dele, vou comentar palavra por palavra. Então, para você não perder a chance de pensar, você precisa pausar esse vídeo para depois ver a resolução, ok? Bom, então vamos à resposta. A alternativa correta é a última. Na letra A, nós temos dó, monossílabo tônico terminado em O, acento. Através, oxítona terminada em E, seguido de S, acento. Saci. Saci é uma oxítona terminada em I, não tem acento. Então, o que me deixou a letra A errada foi a palavra saci, ok? Cortá-lo, oxítona terminada em A, acento. Urubu, oxítona terminada em U, não tem acento, tá certo? Então, a única coisa errada na letra A é a palavra saci, que não devia estar com esse acento aí, ok? Na letra B, nuvem. Paroxítona terminada em em não tem acento. É oxítona terminada em em que tem acento. Então, já começou errada a letra B nessa nuvem. Vamos ver se tem mais alguma coisa errada. Ninguém. Oxítona terminada em em tem acento. Amável. Paroxítona terminada em L tem acento, tá certo? Hífen. Paroxítona terminada em N tem acento, tá certo?
Recorde. Paroxítona terminada em E não tem acento, está certa. Tem muita gente que fala recorde. Se fosse recorde, com a sílaba tônica aqui, ó, na última, penúltima, antepenúltima, teria que ter acento, porque todas as proparoxítonas têm acento. E a palavra recorde não tem acento, porque não é recorde que se fala, é recorde. Está perfeitamente escrita a palavra recorde aqui, tá? Não tem acento e é justamente por isso que não é recorde, é recorde a pronúncia correta, ok? Então, a única coisa errada na letra B é a palavra nuvem, que não devia ter esse acento. Letra C, repórter, paroxítona terminada em R, tinha que ter acento em repórter. Já começou errado a letra C também. A primeira palavra já está errada, tinha que ter acento em repórter, paroxítona terminada em R. Fênix, paroxítona terminada em X, tem acento, está certo. Bíceps, paroxítona terminada em PS, tem acento, está certa. Ímã, paroxítona terminada em A com tio, tem acento, está certo. Sótão, paroxítona terminada em AO-tio, tinha que ter acento, igual quando termina em A-tio ou AO-tio, a paroxítona ela tem que ter acento. Então, sótão também está errado. Na letra C, nós temos duas erradas. A primeira, repórter, que está faltando acento, e sótão, paroxítona terminada em AO-tio, tem acento. Também está errada, ok? Letra D, júri, paroxítona terminada em I, tem acento, está certo. Vírus, paroxítona terminada em us, tem acento, está certo. Lábios, paroxítona terminada em ditongo, tem acento, está certo. Raiz, olha o hiato, só que o I está acompanhado do Z. Na separação, o I não fica sozinho, então não podia ter acento aqui em raiz. É a mesma coisa que eu expliquei lá sobre juiz, juízes. Então, raízes está correto. Hiato sozinho, não tem nada para frente nem para trás que me impeça de pôr esse acento aí. Raízes está corretamente acentuada, mas raiz não podia ter acento aí nesse I, ok? E a letra E, tá tudo certinho. Médium, paroxítona terminada em tem acento. Herói, oxítona com ditongo aberto no final, tem acento. Papel, não tem acento, né? Não teria por que ter aí uma oxítona terminada em L. Saindo, é um hiato só que está acompanhado de N, então não tem acento, correto? Saída, hiato sozinho na sílaba, nada que me impeça de acentuar. Então, a letra E é a que está com tudo correto, ok? Vamos para o exercício 2. Assinale a alternativa em que a acentuação está correta. E esse exercício é sobre acento diferencial. Quero que vocês deem uma olhada aí, assinalem na cabeça de vocês ou num papel de verdade qual vocês acham que está totalmente correta. Encontrem os erros, essa é a dica. Deem um pause aí no vídeo para não verem a resposta, porque eu já vou colocar a resposta correta agora para vocês e comentar uma por uma, ok? Bom, vamos lá. A resposta correta é a letra B. E eu coloquei, ó, no slide anterior tem o erro, no slide atual tem o jeito correto. Então, ó, como era? Ontem meu primo não pôde jogar bola, mas agora ele pode. Nossa, me dói olhar isso. Gente, ontem ele não pôde, é que tem acento. O pode não tem esse acento agudo aí, né? O correto é tirar o acento agudo do pode e colocar o circunflexo no pôde, no pretérito. A letra B é a que está totalmente correta. Meus pais, no plural, têm medo de eu morar sozinho, mas minha avó não tem. Minha avó é uma só, tem sem acento, ok? Singular, sem acento, no plural, acento diferencial. Esta garrafa, uma só, mantém uma perninha só, acento agudo. Mantém o líquido gelado, mas aquelas ali não mantém. Ganhou mais uma perninha, ó, acento circunflexo agora. Acento diferencial. Tava sem o acento, tava sem acento aqui, né, ó. No original, tá sem acento. Lembrando, mantém. Oxítona terminada em tem acento. Por isso que tinha que ter acento aqui, ó. Ok?
Agora, esse eu acho muito legal de falar sobre a letra D. Os professores, olha como é que tava. Os professores que vêm de Rio Preto, faltou um Dzinho aqui, né? Não sabem que o José vem de lá também. Então, presta atenção. Isso aqui que vocês estão vendo é o plural do verbo ver, tá? Eu gosto de falar assim, o plural de ver, quando você coloca a minha irmã vê o que os meus pais não veem, tá? No plural, você vê dois vezes. Eu gosto de falar assim, para não trocar com o plural de vir. O plural de vir ganha um acento diferencial apenas, ok? Então é isso que estava errado na anterior, ok? Não, não são dois vezes, não. É apenas um acento diferencial. Ele vem, eles vêm, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus, fiquem bem durante esta quarentena, fiquem em casa e até uma próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau.